os jornalistas têm estado fora do espaço público mediático enquanto analistas, enquanto comentadores. Isso mata a possibilidade de fazermos coisas que são caricatas mesmo. Para conversarmos sobre a importância desta reunião para Cabo Verde. Clube de Imprensa. A verdade é que não funciona, não tem funcionado e, sinceramente, não sei quando é que vai funcionar. Me pareceu que José Maria Neves podia livrar o Ulisses Correia e Silva desta alfinetada. Clube de Imprensa. Os jornalistas também têm ideias próprias em relação àquilo que se passa no país. O meu compromisso é com os telespectadores de Cabo Verde. Uma pleiade de gente da imprensa, são todos eles observadores atentos. Não participam, mas observam, relatam, investigam. Todos os dias realizam confrontações numa atitude de fiel da balança. Clube de Imprensa. Clube de Imprensa. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Clube de Imprensa, um programa onde discutimos temas de relevância para a sociedade e o papel da imprensa na cobertura desses acontecimentos. Além de comentar os casos em questão, vamos também fazer uma análise crítica sobre os meios de Vamos fazer uma análise crítica sobre como os meios de comunicação têm desempenhado o seu papel em informar o público e promover o debate. Sou Jeremias Furtado, comigo tenho hoje a editora do jornal A Nação e também diretora da revista Iniciativa Gisela Coelho, o jornalista e diretor executivo da Rádio Morabeza, investigador nas áreas de desinformação e acesso à informação, o Nuno Andrade Freire, que nos acompanha online a partir de São Vicente, e o pesquisador, professor universitário da GMPG de Cabo Verde, o professor Zemaniac. Muito obrigado pela vossa presença. Hoje falaremos de temas como a questão dos transportes aéreos, os direitos humanos em Cabo Verde, o Setembro Amarelo, e passaremos também a olhar sobre a situação que está em pauta, a situação da dengue em Cabo Verde. Sem mais delongas, queria agradecer mais uma vez a vossa presença. Um olá ao Nuno a partir do Mindelo. Queria entrar logo com o Nuno, que gostaria de começar, que é sobre a questão dos transportes aéreos. Recentemente, a Cabo Verde, a TACV, anunciou um concurso para recrutamento de pilotos e com uma grande adesão assim, de concorrentes. Eu queria perguntar ao Nuno, no seu ponto de vista, o que é que acha deste concurso de pilotos neste momento e, para si, o que é que justifica esta, digamos assim, e necessidade de contratar pilotos? Será que há em Cabo Verde escassez de mão de obra qualificada no setor aéreo? Olá, viva! Cumprimento todos os meus colegas de painel e obrigado, Jeremias, pela oportunidade e pelo convite. Fundamentalmente, eu creio que o que porventura poderá existir ou terá existido uma fuga de quadros, gente que estava sem voar e que, obviamente, arranjou colocações ao longo do tempo. E, portanto, imagino que os quadros que estariam disponíveis, os pilotos que estariam disponíveis para operar estas aeronaves específicas, entretanto, deixaram de estar. Estamos num momento de grande procura no mercado internacional por pilotos de aviação civil. Há uma grande escassez de pilotos em muitos mercados e, portanto, creio que fundamentalmente terá sido isso a acontecer. Eu acho que talvez valha a pena nos debruçarmos mais do que sobre esta questão, que é uma questão muito específica sobre se há pilotos, se não há pilotos, a necessidade que existe de comunicar que o concurso teve um grande número de pessoas a concorrer e o argumento que foi apresentado pela empresa de que esse grande número de pessoas revela, as palavras não terão sido exatamente estas, revela a credibilidade e o prestígio que a Cabo Verde Airlines ou a TACV continua a ter no mercado internacional. Eu acho que essa necessidade de comunicação é bastante relevante, até do ponto de vista jornalístico, há uma necessidade de afirmação da companhia, mas na realidade eu creio que ela também introduz aqui uma certa distopia na comunicação
e revela aqui algo que eu creio que tem sido paradigmático deste processo, porque o processo de contratação de pilotos que está em curso é, tanto quanto julgo saber, para a nova companhia aérea que irá operar. Contudo, a comunicação continua a ser feita pelos rostos e em nome da própria TACV. E isto introduz aqui uma certa confusão no processo comunicacional e reduz um pouco a clareza de tudo isto. Nós sabemos, é pelo menos esse o entendimento, que esta nova companhia que vai ser criada será mantida no universo da TACV, portanto haverá vínculos entre a nova companhia e a TACV, ou o grupo TACV, se nós quisermos dizer nestes termos, que porventura nem sequer serão os mais corretos. Mas este facto de ser a TACV a continuar a comunicar em nome dessa tal nova companhia, acho que anula um bocado aquilo que era a intenção, creio eu, do governo, de criar uma companhia de raiz que viesse sem todos os problemas que a TACV tem, sem o ónus, sem os problemas que a TACV transporta, e, portanto, do ponto de vista da clareza da comunicação, eu creio que há talvez aqui algum ruído que é introduzido pela forma como este processo tem sido comunicado, e creio que porventura isso será uma nota interessante a debater. Obrigado, Nuno, por essas declarações iniciais. Queria voltar aqui ao estúdio com o professor Zumaniac. Falámos um pouco também da questão da entrevista que o PCA da TACV deu recentemente ao Expresso das Ilhas, onde trouxe algumas informações sobre a situação atual da Companhia de Bandeira, não é? O que chamou a sua atenção nas colocações do PCA, Pedro Barros, sobre o futuro da empresa? Muito bom dia. Em primeiro lugar, agradeço o convite. Penso que aqui eu prefiro falar do jornalismo do que da própria companhia. E, neste caso, eu esperava de jornalistas que colocassem aos políticos e aos responsáveis perguntas que eu queria colocar. E a primeira pergunta que se coloca, se de facto Cabo Verde precisa de duas companhias aéreas pequenas para, e cada uma, imagino, vai ter 2 ou talvez 3 aviões. Se justifica-se criar duas estruturas independentes ou se uma estrutura não podia suportar voos domésticos e voos internacionais. Muito sinceramente, outras companhias que conhecemos, como por exemplo TAP, Air Senegal, Iberia, Air France, operam quer nas linhas domésticas, quer nas linhas internacionais. E em Cabo Verde, que observamos? Que eu diria, claro que não tenho dados exatos do comércio, mas penso que a metade de passageiros que chega para a praia depois precisa viajar para outras ilhas. Se terão que viajar com outra companhia, já será uma barreira. Embora na entrevista no Expresso das Ilhas, o PCA de TACV, Sr. Pedro Barros, responde à pergunta sobre uma possível coordenação dos horários entre os voos da TACV e das linhas aéreas de Cabo Verde. Ainda não sabemos, mas eventualmente terá. Terá porque quanto mais sincronizado estiver, quanto mais houver essa conectividade intermodal, não só com o TACV, mas também com o transporte marítimo, melhor. Tudo bem, mas significa... Ali, não é? Sim, mas aqui ainda há alguma indecisão. E penso que os jornalistas nunca colocaram ao governo as perguntas incisivas. Qual foi o balanço das 3 parcerias que fracassaram? Com islandeses, com Binter e com a Westfly. E neste momento vão criar uma companhia nacional dos capitais unicamente do Estado, em vez de, penso que seria mais simples, reforçar a companhia já existente. Mas é uma pergunta que podiam colocar em nosso nome os jornalistas. E esta pergunta falta-me neste debate. Mas antes a Gisela quer falar, sim, mas antes da Gisela falar, eu queria voltar outra vez ao Nuno e saber, concorda com aquilo que acabou de dizer o professor Zumaniac? Colocaria estas questões ao governo?
Na realidade, eu acho que essas questões já foram colocadas em mais do que uma ocasião. A questão é que, se calhar, ainda não foram respondidas. Eu acho que neste caso concreto, não é tanto uma questão de se fazer as perguntas, eu acho que elas têm sido feitas, na realidade. Eu acho que ao longo dos anos elas não foram respondidas. Eu lembro-me como os jornalistas foram muito insistentes, ainda no tempo da Binter, por exemplo, sobre a forma como tinha sido feito o acordo, ou o memorando, ou o que quer que seja, como lhe quisermos chamar, com a Binter. Foram também muito insistentes, e quer dizer, e falo pelos jornalistas com os quais eu trabalho na minha redação. Fomos também insistentes em tentar perceber como é que tinha sido feito o acordo de gestão com a Icelandair e depois a privatização e depois com a Bestfly. Eu acho que, pelo menos da nossa parte, e o caso que eu conheço melhor, que são os jornalistas aqui da minha redação, nós temos feito as perguntas, a questão é que não temos tido as respostas. E era importante que as tivéssemos, de facto. É aquilo que eu espero dos jornalistas. Que não só coloquem perguntas, mas que coloquem perguntas de tal maneira que o outro não possa fugir da resposta. Não, mas, Tal como fazia... há uma fuga constante a questões pertinentes e que realmente depois podem causar ainda mais ruído na sociedade, digamos assim. Mas depois isso é o que o Nuno disse. A comunicação acaba depois por ter o efeito contrário, porque neste momento, e aquilo que o Zemaniak disse em relação de ainda o próprio PCA da TACV, Pedro Barros, não consegue dar uma resposta eficaz quanto a esta questão, se vai haver articulação ou não a nível dos voos internos nacionais, não é? Porque se não houver essa articulação, não adianta de nada, porque as pessoas, por exemplo, vão poder comprar uma única passagem e usar as duas companhias? Fica essa questão. Teoricamente é possível. Exato. Também aquilo que o Nuno disse, neste momento continua a haver uma certa dúvida em relação às duas companhias dos voos internos, porque, na verdade, é a TACV que está a comunicar a contratação dos pilotos da ATR, não é? Isso mostra aqui que continuamos ainda a não saber quais são os meandros por detrás destes acordos que estão a existir. E, naturalmente, isso gera também ruído na sociedade civil, gera incerteza e, ao longo dos anos, a comunicação, digamos, das companhias, do próprio governo, não tem sido assertiva em termos de esclarecer e de informar a opinião pública, não é? Agora, nós jornalistas, eu lembro-me perfeitamente, N de vezes que eu tentei entrevistar o Zapico, que era antigo diretor-geral da Vinter, antes de vir o português, e várias vezes houve uma fuga, digamos, às questões, ou então nem sequer se davam ao trabalho de nos receber, e depois a sociedade civil diz, os jornalistas não colocaram as questões X ou as questões Y. Não, a gente tem colocado as questões pertinentes porque nós também somos cidadãos, nós também temos necessidade de viajar interilhas. São coisas que nos afetam, certo. não só enquanto profissionais, mas enquanto sociedade civil. E é aquilo que o Nuno disse, e eu concordo plenamente, que a comunicação não tem sido a mais assertiva e as respostas é que não são dadas, não é porque a gente não tente. Sim, mas eu penso, volto a dizer uma vez mais, que os jornalistas podiam ser mais incisivos. E às vezes uma entrevista pode ser conduzida de tal maneira que as perguntas mais importantes colocam o entrevistado em situação onde não pode escapar. Pode fugir. Por exemplo, podemos ver as entrevistas da Oriana Falaschi. Já faleceu há muitos anos, mas entrevistas que ela fazia aos políticos, ela conseguia obter respostas às perguntas que outros jornalistas não conseguiam. E exatamente o gênio dela como jornalista residia nisso. Que em cada entrevista que ela apresentava, quer nos meios, quer na televisão, quer na imprensa escrita, havia algo novo e não a cantiga habitual de um político. Mas depende muito dos contextos, depende muito dos contextos da realidade, não só de cada jornalista, de cada entrevistado, de cada país, não é? Embora haja certas técnicas, há técnicas para tentarmos além da técnica, há também arte. Sim, mas neste caso há uma tendência constante de se omitir ou não responder a perguntas que são quentes, que são pertinentes
e que possam revelar a verdade que as pessoas querem ouvir, digamos assim. Mas antes da próxima questão que eu queria deixar aqui ao grupo, vamos ao Nuno, que queria dizer alguma coisa nesta dinâmica que acabou por ficar em silêncio. Sim, acrescentar talvez é esta ideia. A comunicação, para ser assertiva da parte de quem comunica, isso implica que quem está a comunicar saiba o que é que está a comunicar e tenha alguma coisa também para comunicar. E talvez alguma falta de assertividade na comunicação também possa ser compreendida por falta de assertividade na decisão e por falta de clareza no processo de decisão e falta de clareza também nas ideias daquilo que se quer fazer com as coisas. E eu acho que o setor aéreo eu acho que isto é algo que resulta claro da análise e do entendimento que vamos fazendo e vamos tendo sobre as coisas. Eu acho que o setor dos transportes aéreos é um setor onde talvez tenha faltado clareza ao longo dos últimos anos, alguma indecisão e um bocadinho de navegação à vista. Eu acho que esta solução que foi agora experimentada pela TACV, ela não é, ou que foi agora experimentada com a criação da nova companhia, se de facto ela ficar, como parece que sim, no universo da TACV, e portanto vamos ter aqui uma lógica de complementaridade de duas companhias públicas, provavelmente talvez até partilhando gestão e partilhando recursos, talvez isso possa vir a acontecer. Isto não é totalmente inédito, há outros casos, nomeadamente na Europa, onde isto acontece, onde companhias maiores depois têm companhias mais pequenas para fazer operações regionais e operações mais locais, mas não sendo eu especialista no setor da aviação civil, é uma área para onde eu não quero entrar. Eu focaria mais uma vez na questão da comunicação e a importância da clareza da comunicação que tem faltado. Eu concordo também quando se diz que falta alguma assertividade também à forma como se colocam as perguntas, falta alguma incisão, ser um pouco mais incisivo em algumas perguntas e em algumas oportunidades que são dadas, mas eu creio que fundamentalmente neste caso o problema não é tanto das perguntas, mas sim das respostas. Eu acho que há muito pouca clareza e muito pouca assertividade nas respostas e aquilo que ao fim de todos estes anos analisar estes processos, eu acho que nós legitimamente podemos concluir é que as respostas são pouco claras, porque também há poucas certezas e porque há pouca clareza para transmitir. Falou-se aqui na comunicação, na clareza. Nos últimos tempos, pelo menos até se viu, eu reparei que obter um desmentido ou uma outra versão, o contraditório, digamos assim, melhor falando, contraditório, tornou-se difícil, porque não há um gabinete de comunicação na empresa acessível aqui em Cabo Verde. Os que eu já vi, tínhamos que entrar em contacto com uma empresa lá em Portugal, lá fora, sim, através do e-mail, etc. E tudo isto acaba por dificultar, certo, a comunicação. Certo. Isto contribui, não é? Sim, mas por outro lado, bem, aquilo que Jeremias está a invocar neste momento já foi 2 vezes reparado no relatório de Repórteres Sem Fronteiras sobre Cabo Verde. Em Cabo Verde continua ainda a cultura do segredo, mas nesses casos a lei está do lado do jornalista, mas jornalistas rara vez invocam a parte legal. E neste caso podemos refletir se o jornalista de facto, quer nos meios públicos, quer nos privados, sente-se apoiado pelo seu editor, pelo seu diretor de informação, pelo seu chefe, etc. Mas Maniac, claro, na prática, agora no eu sou dia a minoria, dia, vocês são jornalistas, eu não. Na prática, no dia a dia, por mais às vezes que a gente tente invocar o nosso direito a dizer que somos jornalistas, temos o direito de acesso à informação, eles têm que facultar X informação, etc. Por mais às vezes que a gente tente isso, se as pessoas não quiserem dar, se as fontes não quiserem dar, não dão. Agora, podemos tentar recorrer a instâncias superiores, ao tribunal, etc. É verdade, mas na dinâmica do dia-a-dia da profissão, isso depois não é viável. Nós precisamos das informações agora, não é? Certo. As pessoas não querem esperar para ouvir uma informação que é da atualidade de hoje, para virmos esperar, reivindicarmos o nosso direito, para vir a ter a informação daqui não sei há quanto tempo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma colega que está a fazer uma investigação. Essa colega quer ter acesso a um processo que já afindou, não é? Um processo judicial que já afindou, portanto já tramitou, a pessoa já foi julgada, etc. Envolve instâncias superiores, digamos assim. Não posso abrir muito, mas ela
simplesmente tem tentado de tudo. É e-mails, é encontros digamos, com os manda-chuvas, digamos assim, e nada. Ela tem recorrido a todas as instâncias e simplesmente ela não consegue ter acesso ao processo. Acredito. No Muitas dia a dia, vezes... a dinâmica da profissão é diferente, não é? Compreendo. Uma coisa é a gente dizer, nós temos direito à liberdade de imprensa, nós temos direito a ter acesso a isto ou aquilo, à informação, mas no dia a dia isso não acontece. Eu própria aqui, manifestações na cidade da Praia, já fui vedada N de vezes. Inclusive, a última vez foi com um colega até da Lusa. A profissão de jornalista não é uma profissão fácil. Eu diria até que é uma profissão ingrata, para não dizer muito ingrata. Mas temos de estar preparados para lidar com essas situações e, desculpem a minha crítica, tenho a impressão que os jornalistas muitas vezes desistem demasiado fácil. Isso daria uma discussão para toda a noite. Sim, mas... É isto, Nuno. Os jornalistas desistem demasiado rápido. Achas que nós desistimos? Na realidade, às vezes acho que sim, sou forçado a concordar. Acho que também e é preciso um bocadinho de autocrítica também em relação a estes assuntos. Eu acho que o problema de fundo não é o facto dos jornalistas desistirem ou não desistirem, acho que o problema de fundo é a inexistência de uma cultura de fontes, de uma cultura de abertura e de acesso à informação. E se calhar podemos daqui a pouco falar um pouco mais sobre isto quando falarmos sobre a questão dos direitos humanos, porque é um direito humano o acesso à informação. Mas eu estou absolutamente convencido que há também, da parte dos jornalistas, uma atitude de algum conformismo, muitas vezes. E continuamos a ter um jornalismo muitas vezes demasiado institucionalizado, demasiado preso a fontes institucionais e a fontes oficiais, demasiado porta-voz e não suficientemente interrogativo. Caso a puxar as orelhas aos jornalistas ou aos dirigentes dos órgãos de comunicação social? A toda a gente. Toda a gente, e o problema de puxar. Eu não puxo as orelhas a ninguém, não puxo as orelhas ao meu filho, quanto mais aos jornalistas e aos dirigentes dos órgãos de comunicação social. Mas eu acho que é uma crítica que eu acho que é aplicável a todos e é uma cultura que se instalou de algum conformismo e de algum aceitar as coisas como elas são. E isto é transversal às fontes, é transversal aos jornalistas, é transversal aos diretores, é transversal aos editores. Eu acho que aceitamos com demasiada naturalidade, muitas vezes, não sempre, continuamos a ter honrosas exceções e ainda bem, mas muitas vezes aceitamos com demasiada naturalidade que o acesso às fontes e o acesso à informação continua a ter obstáculos que objetivamente e até legalmente não deveriam existir. Talvez se desista demasiado depressa ou demasiado rapidamente, ou talvez muitas vezes nem sequer saímos da cadeira para ir à procura da informação. Ao primeiro telefonema... Tentamos. Ou melhor, o que achas que acabamos por nos acostumar, digamos assim? Eu acho que uma das primeiras questões resulta da própria natureza do ecossistema mediático cabo-verdiano, do facto de continuarmos a ter um ecossistema mediático muito marcado por um operador público hegemónico, excessivamente grande face à dimensão dos operadores privados. Isto não é uma crítica em si ao operador público, é uma crítica ao conjunto do sistema. O facto de termos insuficientes vozes com peso relativo significativo no nosso panorama mediático. Os operadores privados que existem são relativamente pequenos, são relativamente escassos naquilo que são os meios financeiros, técnicos e humanos que têm à sua disposição, e isto também contribui para que essa assertividade, para que esse desassossego que se espera dos média não seja exercido nos moldes em que nós esperaríamos. E isto prejudica em última instância, eu tenho dito isto várias vezes, isto prejudica em última instância aquilo que até o próprio serviço que é prestado pelo operador público, que é um serviço muito importante e que acaba por ser, creio eu, prejudicado pelo próprio contexto em que opera.
Mas isto dá tema para um programa inteiro, se vocês querem ir por aí. Estou aqui a ver o tempo, o pessoal técnico está aqui a fazer o sinal, mas enfim, quando a conversa é boa, vamos. Mas só para finalizar mesmo este tema, queria, professor, concorda e que soluções propõe? Concordo bem, não há soluções imediatas, mas daquilo que eu observo e falando com jornalistas que eu conheço, tenho a impressão que o jornalista não se sente apoiado pela própria redação, pelo editor, pelo chefe de informação ou pelo diretor do órgão de comunicação. O jornalista tem que sentir-se seguro no seu trabalho. E já seria o papel do chefe de informação, eventualmente recorrer à ARC, pedir apoio da AJOC, ou até colocar um título tipo provocação. Aconteceu isso e aquilo, a instituição tal nega informações. E já... Mas a aqui impressão que fica é que, porque nós aprendemos, aqui está aqui o pesquisador na área da comunicação, também o Nuno faz isso, nós aprendemos lá no início, no jornalismo, que o diretor-chefe de formação às vezes funciona como um protetor da sua redação, protege os jornalistas, etc. Mas aqui em Cabo Verde isto não acontece. Acontece? Eu acho que não. Quer dizer, aqui o editor, o diretor, tenta servir mais como, digamos assim, orientador, não é? Especialmente dos jornalistas mais jovens. Mas eu queria só voltar atrás numa questão que é muito importante e que nós não temos em atenção, que continua a ser, além daquilo que o Nuno falou, da questão da falta de recursos humanos, da falta de meios, a questão dos baixos salários, a questão das condições de trabalho também. Tudo isso acaba por inibir ou influenciar o jornalista no seu dia-a-dia e no que toca também à questão de fazer o tal jornalismo de investigação, que volta e meia, estamos sempre a falar disso e a dizer que não há jornalismo de investigação em Cabo Verde. Ok, eu até concordo com o Nuno e com o Zmaniak em fazer às vezes uma meia-culpa de nós jornalistas, mas... quando foi a altura da Covid, a JOC até fez um relatório internacional em que se prova muito a importância dessa questão dos meios de trabalho, do contexto de trabalho, da questão dos baixos salários, da falta de meios, da falta de recursos, e para que o jornalista também se possa dedicar a um tema a fundo e não ter que fazer as outras coisas, milhares de coisas que há para fazer numa redação durante o dia. Meus amigos, vamos mudar de tema antes que se comece a fazer perguntas ao presidente da JOC aqui. Ficou complicado. Vamos entrar na Seria questão... interessante ouvir a opinião do presidente da JOC. Fica por um outro programa. Já temos aqui muitos programas marcados. Vamos entrar aqui na questão dos direitos humanos. Comemorou-se na quarta-feira o Dia Nacional dos Direitos Humanos. A impressão com que eu fiquei é que não se falou muito. Não se falou nada. Não se falou nada, né? Quase não sobre se falou esta nada, questão não é? na comunicação social, uma questão que de veras é importante. Volto ao Nuno, não é? Para perguntar como é que, no seu ponto de vista, acha que a imprensa tem abordado a questão dos direitos humanos, se está a cobrir suficientemente este tema, diria ao longo do ano, porque na quarta-feira não vimos nada, como disse a Gisela, não é? Sabes que acabaste de me dar uma deixa para eu continuar a falar do que estava a falar antes, porque agora repara bem como é que eu pego naquilo que tu disseste e faço a ponto com o que estávamos a dizer antes. O artigo 19º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o artigo 19º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos fala, por exemplo, sobre o acesso à informação, sobre a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de acesso à informação, a liberdade de imprensa, e estes são também direitos humanos. Portanto, na realidade, aquilo que nós estávamos aqui a falar ainda há escassos segundos são direitos humanos. E, portanto, quando discutimos estas coisas, estamos a falar de direitos humanos. Eu creio que há, mas para fugir um bocadinho a esta questão, porque senão não saímos daqui, eu creio que ainda há um entendimento um bocadinho limitado sobre aquilo que são os direitos humanos em Cabo Verde e sobre a amplitude dos direitos humanos em Cabo Verde. Falamos, acho que é ciente toda a gente está ciente de que quando falamos de direitos humanos falamos do direito à vida, por exemplo, falamos até do direito à liberdade de expressão, mas os instrumentos jurídicos internacionais, regionais e nacionais de direitos humanos são muito mais abrangentes
e acho que há ainda um entendimento limitado sobre o verdadeiro alcance dos direitos humanos e, acima de tudo, sobre a atualidade dos direitos humanos. Não são, muitos destes instrumentos jurídicos são instrumentos jurídicos já com muitos anos, o caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o caso do próprio Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e outros pactos congêneres, são documentos já com algumas décadas, em muitos dos casos, mas que mantêm uma atualidade muito, muito crescente. E, acima de tudo, há um debate que eu acho que se deveria fazer em Cabo Verde, além da questão da apropriação desses direitos humanos e de uma maior consciência da parte, quer dos cidadãos, quer de quem exerce o poder nas mais variadas formas, sobre a importância de respeito a esses direitos humanos. Acima de tudo, eu acho que é um debate muito interessante que está a ser feito noutros países, está a ser feito noutros fóruns e que se calhar nós deveríamos fazer em Cabo Verde sobre a atualidade desses direitos humanos e como é que nós podemos pegar em instrumentos jurídicos e instrumentos de direito internacional que foram desenvolvidos e com os quais nós estamos comprometidos e que foram desenvolvidos há várias décadas e como é que os podemos transportar para a contemporaneidade, para o século XXI, para 2024, para este período que nós estamos a viver de tantas incertezas. Que atualidade, eu acho que as perguntas, e estas são perguntas que os jornalistas devem fazer, que atualidade os direitos humanos têm em 2024? Que sentido faz falar de direitos humanos e que debates devem ser tidos em torno da questão dos direitos humanos, porque eles estão a ser postos em causa. E talvez os direitos humanos que estão a ser postos em causa hoje em dia são direitos humanos que no tempo em que estes instrumentos foram desenvolvidos, talvez não fossem os mais relevantes e assumem hoje um protagonismo muito importante, nomeadamente o direito humano do acesso à informação, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, que são comprometidos diariamente pelo ecossistema mediático, cá está mais uma vez a ponto com o que estávamos a falar, em que nós vivemos, entre outros. Nuno, vou tomar a liberdade e farei. É uma pergunta ao professor Osmaniac. Que sentido faz falar dos direitos humanos nos dias de hoje? Penso que nunca devemos esquecer os direitos humanos. E direitos humanos é uma questão transversal que manifesta-se praticamente em qualquer área de comunicação social. Podemos falar do desporto sem esquecer os direitos humanos. E em relação às notícias da última semana, penso que aqui a situação é bastante boa. Tivemos reportagens sobre o mandato da Comissão Africana reportagens sobre a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e o mandato da Comissão Africana de Direitos Humanos e houve vários artigos ou reportagens que mostram sensibilidade por esta questão. Nomeadamente, há uma polêmica que acho que ainda não terminou em São Vicente, relativa ao acesso dos advogados, a permissão para os advogados de acesso aos detidos em prisão preventiva. E aqui houve versão dos advogados e versão da Procuradoria da República, mas eu, como leitor, não fiquei completamente esclarecido. Penso que aqui o jornalista podia recorrer a alguns juristas para que explicassem as duas versões e apresentassem uma visão mais pedagógica, tal como se faz numa aula de direito. E não só a Procuradoria dá a sua versão, advogados dão a sua versão. E o leitor tem que tirar as suas conclusões. Eu, como leitor ouvinte, não estou completamente preparado para tirar as minhas conclusões. Por outro lado, houve também outras reportagens que apreciei. Por exemplo, uma reportagem do Centro Orlando Pantera, que a mãe de um detido menor de idade queria entregar cannabis ao filho. Sim? Esta reportagem fez-me pensar muito, porque o rapaz detido e suspeito de matar uma pessoa tem 15 anos. E a mãe, neste momento penso que também encontra-se detida, tem 31 anos. Significa que ela foi mãe com 16 anos. Isso põe em dúvida a sua capacidade, a maturidade para assumir todas as responsabilidades. E se essas situações continuarem, temos um círculo vicioso. E exatamente esta questão é uma questão meramente de direitos humanos. E fico contente que haja sensibilidade para essas questões. Muito obrigado, professor. Veja a Gisela aqui com vontade de falar. É complicado esta questão dos direitos humanos. Lá está, voltamos uma vez mais. Geralmente a gente aborda na comunicação esta questão dos direitos humanos quando surgem as efemérides, não é? Temos agora o Dia Nacional dos Direitos Humanos
em setembro, e temos o Dia Internacional dos Direitos Humanos em dezembro. De certa forma, a sociedade civil, e aquilo que o Nuno disse é muito importante, continuamos ainda a não ter uma apropriação, digamos, dos cidadãos, das pessoas, da sociedade civil, em relação àquilo que são os direitos humanos, aquilo que eles representam e até mesmo os direitos humanos que existem, não é? Aqui em Cabo Verde, às vezes a gente volta-se muito, por exemplo, as coisas funcionam às vezes ao contrário, não é? Às vezes as pessoas dizem há excesso de direitos humanos em relação, por exemplo, aos criminosos, não é? Aos alegados criminosos, às pessoas que estão detidas. De certa maneira, hoje em dia, aquilo que representa, digamos, a parte mais visível de direitos humanos ou de quebra de direitos humanos está associado à segurança ou insegurança, não é? Que representa uma boa parte. Eu já fiz parte da Comissão de Direitos Humanos, e aquilo que representa uma boa parte também das queixas, digamos assim, está associado à segurança ou à insegurança às autoridades policiais, digamos assim. Mas, de facto, hoje em dia, se nós formos para a rua perguntar às pessoas o que são os direitos humanos, para que é que servem, em que contextos são aplicados ou como é que se pode utilizar, apesar de haver um grande trabalho de sensibilização, há produção de inúmeros panfletos, cartilhas, etc., mas o caminho ainda é grande nessa matéria, sem dúvida. Isto quer dizer que falta melhorar alguma coisa para digamos assim, dar uma melhoria na abordagem da mídia sobre temas relacionados aos direitos humanos. Sim, lá está, mais uma vez, raramente, a não ser que aconteça uma desgraça, digamos assim, vemos na comunicação social matérias sobre as questões de direitos humanos fora das efemérides, digamos assim, fora das datas oficiais, não é? Das comemorações oficiais. Naturalmente, se há um caso de feminicídio, se há um caso de BBG, se há infelizmente, uma violação sexual do menor, ou, não é? Esses casos vêm a público e aí, mais uma vez, a gente questiona esses temas. Mas, lá está, a não ser que aconteça uma desgraça, não há um trabalho contínuo ao longo do ano de matérias, de informações na comunicação social que sensibilizem a sociedade civil, não é, para a importância dos direitos humanos. E aqui o Nuno disse uma coisa muito importante, não é? Que pertinência ou como atualizar esses direitos humanos para os nossos dias, não é? Que pertinência tem hoje em dia tudo o que está a acontecer, todos os contextos, a própria questão da falta de acesso à informação ou da liberdade ou não de imprensa, digamos assim, que pertinência tem hoje em dia? Que sentido continua a fazer? Eu acho que isso também é muito importante. Estou a ver, isto está muito interessante porque estou a ver uma ansiosa de um lado, o outro ansioso do outro lado. Não sou ansioso. Mas quer falar alguma coisa, certo? Não, já. Penso que a questão dos direitos humanos é uma questão muito ampla e a comunicação social tem também aqui a missão de chamar a atenção para situações problemáticas e funcionar como catalisador. Por exemplo, o poder jurídico pode ser mais célere se souber que a comunicação social está a olhar, que vai pedir explicações. Portanto, certos casos não podem ser arquivados, não podem ser preteridos, etc. Mas aqui também há aquela questão que é a falta de, ou melhor, a descrença na justiça hoje em dia, não é? De que aquilo de que a justiça é feita, que também leva a que muitas vezes as pessoas não lutem mais pelos seus direitos. E Nuno, no seu trabalho, nota que as pessoas têm esta descrença na justiça ou nem por isso? Eu acho que, não sei se é descrença, se há alguma desconfiança. Alguma desconfiança. Nós tendemos sempre a desconfiar, em primeiro lugar, daquilo que não conhecemos bem, não é? É da natureza humana desconfiar daquilo que não conhecemos bem. E depois desconfiamos sempre daquilo quando achamos que alguma coisa não está bem, que há alguma coisa que não está a funcionar bem. Mesmo que na realidade não haja nenhum problema com o seu próprio funcionamento. Eu acho que aqui também há problemas que são assumidos, até pelas autoridades, e toda a gente assume que há problemas na justiça e noutros setores, mas há também muitas vezes um problema de literacia das pessoas
em relação a áreas específicas e que são muito importantes. E a justiça é um exemplo disso. Existe, até da parte dos próprios jornalistas, muita iliteracia sobre o funcionamento da justiça, o funcionamento das leis, do sistema de direito, do sistema de garantias que são dadas a todos os cidadãos. Portanto, há um trabalho a ser feito também da parte dos jornalistas no sentido de contribuir para uma maior literacia nestas áreas específicas, e a justiça é uma área muito concreta. Mas só para regressar à questão dos direitos humanos, Jeremias, olhar para aquilo que é o quadro de direitos humanos é, na realidade, encontrar um guia de política editorial para as nossas redações. Se nós tivermos aquilo que são os direitos humanos sempre presentes nas nossas redações, nós temos o guia de política editorial das nossas redações praticamente feito. Quando falamos de paz, falamos de direitos humanos; quando falamos de saúde, quando falamos de progresso, quando falamos de educação, quando falamos de liberdade, quando falamos de justiça, quando falamos de direito à vida, quando falamos do direito à autodeterminação. Todas estas questões, que são pautas muito relevantes na vida editorial dos nossos órgãos de comunicação social, são questões de direitos humanos. E, portanto, o mais importante do que talvez falar de direitos humanos em datas concretas e efemérides concretas, sempre talvez recheado com alguma dose de folclore que estas comemorações acabam por ter, se calhar mais importante do que isso é termos presentes aquilo que são esses direitos humanos e o quadro de direitos humanos e tentar trazê-lo para o dia-a-dia das nossas coberturas editoriais e jornalísticas. Estamos entendidos? Completamente. Completamente, é isso mesmo. É isto mesmo. E com isto vamos entrar no terceiro tema, que tem muito a ver com o Setembro Amarelo e o aumento de casos de suicídios aqui em Cabo Verde. Eu senti que ultimamente as autoridades não têm focado em divulgar os números, mas sim na questão da prevenção. Entretanto, os últimos dados aos quais tive acesso apontam para uma tendência de aumentar esses casos em comparação com os anos anteriores. Gisela, como a imprensa deve lidar com os casos de suicídio? É mais benéfico ou prejudicial noticiar esses casos? Bem, essa é uma questão complexa, não é? Porque, digamos, aqui onde é que fica, digamos, relatar o suicídio de alguém é notícia? Não é notícia? Devemos reportar isso, a não ser que esteja associado a uma figura pública, digamos assim, a uma alta entidade do governo. Eu sou um bocado contra, digamos, fazer notícias de suicídios. Por exemplo, agora nós já temos um bocado mais dessa tal literacia para abordar temas, por exemplo, relacionados com o suicídio, porque tem havido algumas formações nesse sentido. Mas antigamente nós víamos homem encontrado enforcado, homem cometeu suicídio, jovem suicidou-se na Ilha do Fogo, ou jovem suicidou-se, põe termo à vida, na Ilha de São Vicente, por exemplo. Mas, mais recentemente, esses títulos dessa forma, ou a abordagem das notícias ou desses suicídios na imprensa, pelo menos tem diminuído, digamos, em termos de impacto, né? Agora, também não é à toa que o Governo instituiu, penso eu, o ano de 2024 como ano em que a saúde mental está no centro das atenções. E será que está? Pelo menos temos visto aqui ou ali iniciativas relacionadas com o tema do suicídio e da saúde mental. Esta questão do setembro, o Setembro Amarelo, devia ser o ano todo, não é? Porque é como disseste, embora tenha andado a vir a público menos casos, digamos assim, não quer dizer que eles não aconteçam, não é? Mas eu pessoalmente, enquanto jornalista, sou um bocado contra noticiar suicídios. Lá está, não sou expert, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas alguns países, por exemplo, acho que no Brasil, não é, não se pode noticiar suicídios. Há quem defenda que isso pode contribuir para pessoas que estão, digamos, numa fase difícil de depressão ou com outras patologias de foro psicológico,
que isso pode servir como, ao ler essas notícias, pode servir Efeito como, manada. sim, como motivador, digamos assim, para quem está a passar por atravessar alguma doença de foro psicológico. Okay. Muito obrigado, Gisela. Então é complexo. Faço a mesma pergunta ao Nuno. É mais benéfico ou prejudicial noticiar casos de suicídio? Eu acho que esta é uma discussão interessante e eu quero chegar a um ponto, mas antes de dizer isto, eu acho que não é necessariamente, não acrescenta grande valor a noticiar casos específicos e concretos de suicídio e dizer que fulano tal tirou a sua própria vida. Agora, eu acho que é um tema que deve estar na ordem do dia. Mas mais importante do que isto é, esta para mim é uma daquelas áreas onde falta, onde há um potencial enorme e continua a faltar autorregulação dos órgãos de comunicação social. Nós há pouco falávamos sobre a ARC, por exemplo, falámos ano passado da ARC, e nós não temos que esperar pela ARC para tomar todas as decisões de regulação própria dos órgãos de comunicação social e dos jornalistas, e talvez aqui a AJOC também possa ter um papel importante enquanto... não te estou a chamar... Eu vice-presidente da AJOC. Não estou a chamar ninguém em concreto. Temos associado a iniciativas de formação de prevenção de doenças mentais. Mas o que eu quero dizer é isto. Eu falo da AJOC porque é, para todos os efeitos, a única entidade de representação dos jornalistas enquanto profissionais. Portanto, é a entidade onde os jornalistas se encontram. Nós não temos um observatório, não temos outro tipo de entidades onde os jornalistas se encontrem e, portanto, a AJOC, sendo uma organização de natureza sindical, acaba por desempenhar depois até um conjunto de outras funções que se calhar poderiam estar atribuídas a outras entidades de jornalistas que não necessariamente uma entidade sindical. Mas o que eu quero dizer é, esta é uma daquelas áreas onde eu acho que há espaço para que os jornalistas se sentem à volta da mesa e estabeleçam princípios de autorregulação. Existiram outras. Autorregulação sobre a forma como estes temas, o tema do suicídio, deve ser coberto. E quem fala de suicídio poderia falar, por exemplo, da questão da violência baseada no género, da questão do abuso sexual de menores, da questão da exploração sexual de forma mais abrangente. Há uma série de áreas, e esta é uma área muito concreta, eu acho que é muito fácil de compreender as razões porquê, em que há espaço para a autorregulação dos órgãos e dos jornalistas sobre a forma como este tipo de temas devem ser cobertos, estabelecer aqui linhas vermelhas, linhas orientadoras, sem condicionar, obviamente, a liberdade editorial de cada redação e de cada órgão de comunicação social, mas estabelecendo princípios gerais de cobertura destes temas. Porque não vale a pena nós silenciarmos, não devem haver temas proibidos na agenda de nenhum órgão de comunicação social e na abordagem editorial de nenhum órgão. O silenciamento não resulta. Fingir que as coisas não acontecem não é nunca uma boa solução. O que é importante é, acima de tudo, haver coordenadas respeitadas por todos, depois esta questão seria talvez outra a ter, mas coordenadas sobre a forma como estes temas devem ser tratados, o que é aceitável, o que é que não é aceitável e quais são as balizas nas quais devemos trabalhar. Professor, concorda que deve haver coordenadas na forma como este tema deve ser tratado? Bem, depende do que chamamos as coordenadas. Né? De maneira nenhuma não podemos censurar o trabalho do jornalista ou impor-lhe a maneira obrigatória como vai apresentar um tema. Mas penso que o suicídio como tal rara vez vai merecer ser destaque da notícia. Sim? O suicídio é uma questão que na sociedade acontece, mas não é o mais importante nem o mais interessante no meio daquilo que preocupa a sociedade. Mas temos de ver principalmente as causas. E exatamente, a semana passada vi no jornal A Nação uma reportagem sobre formação sobre a saúde mental das crianças e adolescentes, que cita como fonte a doutora Belmira Miranda, coordenadora nacional de programas de saúde mental, e a mesma reportagem afirma que há poucos dados sobre problemas mentais de crianças e adolescentes. E penso que tratando com maior profundidade esses temas podemos de alguma maneira até prevenir o suicídio. Obviamente, também penso que se há casos de suicídios de jovens, adolescentes ou outras pessoas, em alguns casos uma investigação jornalística pode desvendar as causas que, quando estudadas, podem ser evitadas noutros casos.
É mais trabalhar na prevenção, não é? Sim, mais trabalhar na prevenção do que relatar o ato em Relatar si, o ato, não é? A notícia do ato em si. Mas eu quero E dizer... nunca de forma sensacionalista. Apareceu enforcado Sim, no lugar mas tal. antigamente víamos isso na imprensa, na comunicação social cabo-verdiana. Estou a dizer cabo-verdiana porque é o que nós estamos a abordar, é onde estamos a tratar, onde nos inserimos. Antigamente via-se mais isso, mas nos últimos anos houve, digamos, uma diminuição. Mas eu quero dizer que eu concordo muito com o Nuno nessa questão de talvez criar-se uma cartilha, não é, das boas práticas, não é, das linhas vermelhas e das linhas boas, das linhas verdes. Estarão os jornalistas disponíveis para se sentar à mesa e... Não, eu acredito que sim, porque nós, não se fala muito disto também, mas nós dentro da classe, nós também temos gente com muitos problemas de saúde mental. Nós temos gente que precisa de ajuda dentro da classe, nas nossas redações. E é um tema também um bocado tabu para nós jornalistas, não é? Mas sim, criar uma cartilha de boas práticas, de como sensibilizar, de como tratar este tema, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, da mesma maneira que se já tem tentado fazer, por exemplo, em relação ao relato das questões ligadas com o abuso sexual de menores, não é? Só que depois nestes temas nós temos também o outro lado. E que acontece aqui muitas vezes na nação, às vezes passamos por isso, que é, às vezes, proteger a mãe e a vítima, por exemplo, em relação a crianças, para não se identificar a criança, mas depois a própria mãe da criança já veio na televisão, já veio em todos os órgãos dar a cara. E às vezes nós dizemos... que não queremos pôr o nome da mãe, mas depois, mas a mãe já pôs o nome dela em todos os órgãos. E eu tenho questionado muito isso, que é só porque a mãe já deu a cara e já deu o nome nos outros órgãos, nós, a nação, devemos pôr também e expor a mãe, e ao expor a mãe se expõe a criança. Esta é uma discussão que se calhar vamos ter que marcar mais um programa para mas sim, ao fundo esta questão. Vamos começar a nossa descida, não é? e falaremos agora do quarto e último tema, que é a questão da dengue. Qual é a situação da dengue em Cabo Verde neste momento? Já se noticiou algumas... 2 mortes, né? 3 mortes. 3, salvo erro, porque a última informação que tive foram 3 mortes por causa da dengue. E a imprensa, volto mais uma vez com esta pergunta, a imprensa tem trabalhado esta questão da dengue da forma como deveria? Com muito gosto. Bem, penso que observamos um esforço da comunicação social na prevenção contra a dengue. Os dados são sempre atualizados, a comunicação social divulga comportamentos adequados, fala das situações de risco, mas o mesmo que já disse antes, há situações que precisam do contraditório e de aprofundamento. Acho que anteontem vi uma reportagem em Fala Cabo Verde da Record sobre uma fossa ao céu aberto em São Pedro. Reportagem bem feita, a moradores, mostra uma ameaça à saúde pública, mas depois a reportagem parece não concluída, porque não foi confrontada com a posição das autoridades. Entretanto, existe em Cabo Verde a Agência Nacional de Água e Saneamento. Sim. E não basta dizer que a empresa responsável pela fossa não faz o seu trabalho, temos de saber como reage a Agência Nacional. Esta questão do silenciamento, porque às vezes esses fecham em copas, não dão informações e muitas vezes o trabalho dá aso àquilo que se chama de especulação, mas o jornalista porque não há uma posição oficial. O jornalista tem que procurar, no jornalismo de qualidade, o contraditório e a riqueza das fontes é um dos fatores principais. Portanto, o jornalista pode telefonar, por exemplo, à Delegacia de Saúde a perguntar se a situação que nós presenciamos neste momento, se não é um atentado à saúde pública. Sim, mas Nuno, com agravante de ser no tempo da epidemia da dengue. O problema, Semaniac, é alguém atender o telefone e alguém responder e dar a informação.
Sim, mas, Nuno, o que fazer quando quem deveria atender o telefone, quem deveria dar explicações, simplesmente se remete ao silêncio? O jornalista deve parar o seu trabalho? A questão, e eu aqui, mais uma vez, eu acho que um bocadinho de autocrítica também precisamos de um pouco de autocrítica, porque muitas vezes o jornalista não pega sequer no telefone para tentar fazer a ligação. Eu acho que nós institucionalizamos muito uma questão, a partir de uma verdade, nós institucionalizamos uma prática que é errada. A verdade é, na esmagadora maioria dos casos, mesmo quando nós tentamos uma reação, e devemos tentá-la sempre, essa reação não acontece. O jornalista tenta obter uma reação porque está a elaborar uma determinada matéria e ou a reação simplesmente não acontece ou ela é protelada com o objetivo de bloquear a divulgação da matéria. Portanto, aí depois há que tomar decisões razoáveis e dizer, não, eu já esperei o tempo suficiente pela reação, ela não surgiu, eu vou dar a minha notícia. Mas o que acontece muitas vezes, e nós sabemos, é que muitas destas matérias acabam por ser divulgadas sem sequer existir um esforço à partida de exercício de contraditório. Nós sabemos que na prática das redações isto também acontece e é uma prática errada. E muitas vezes acontece já a partir daquele pressuposto, é um pressuposto verdadeiro, mas uma prática errada, que as fontes que têm que exercer o contraditório não vão exercer o contraditório, ou vão, que essa é outra das práticas que nós instituímos no nosso espaço mediático, vão esperar que a notícia saia para ir reagir a seguir. Isto acontece diariamente. Uma notícia não tem contraditório, mesmo que o jornalista tenha, como é seu dever, tentado o contraditório, e só depois da notícia sair é que quem antes se tinha recusado a reagir decide reagir. E, portanto, esta é toda uma prática que está errada e que, de certa forma, responsabiliza tanto os jornalistas em muitas das circunstâncias, como, talvez na maioria ainda assim, as tais fontes, e nomeadamente as entidades públicas que devem dar respostas e prestar esclarecimentos, mas há aqui um pressuposto muito errado. Em relação à tua pergunta concreta, eu acho que há um prazo razoável que os jornalistas devem sempre dar para que as reações surjam. Não vale a pena fazer assim. Eu tenho uma matéria, eu faço um telefonema, deixo tocar 2 vezes, a pessoa não atendeu, eu desligo o telefone e escrevo na minha matéria que quem tinha que dar respostas não deu respostas, não respondeu atempadamente. Ou eu mando um SMS, a pessoa não responde e eu publiquei a minha matéria dizendo que tentei o contacto e não obtive respostas. E temos N exemplos de práticas que na realidade são tentativas de contraditório, só faz de conta. E, portanto, também há aqui uma necessidade de autocrítica. Mas isso vai ser de cada jornalista, não é? Isso vai da consciência de cada um. Mas fazendo isto bem feito, e o bem feito é dar em cada caso um prazo razoável para a reação, há um limite para lá do qual a notícia é publicada sem o contraditório, desde que o jornalista tenha tentado fazer esse contraditório e tenha dado um prazo razoável. Perguntar-me-ás a seguir, então qual é o prazo razoável? Depende de notícia para notícia. E isto também precisa de ser percebido pelos assessores de comunicação e pelos responsáveis políticos e os responsáveis públicos a quem é pedido o exercício do contraditório. Há matérias onde é razoável esperar 2, 3 dias, até uma semana, para que o contraditório surja, se for uma questão muito complexa, que implica consultar dados, que implica preparar uma resposta efetiva. Mas há coisas que têm que acontecer de forma, se não instantânea, relativamente imediata e relativamente rápida. Há matérias e há assuntos que não faz sentido esperar vários dias para exercer o contraditório. Tem que ser no espaço de horas, porventura, no próprio dia, no dia seguinte. Caso contrário, o ciclo noticioso passa e a matéria perde a sua atualidade. E, portanto, há aqui responsabilidades que eu creio que devem ser apontadas não é a palavra mais correta, mas vocês perdoam-me, tanto a um lado como ao outro, e acho que é uma das áreas onde todos poderíamos fazer melhor. Ok, muito obrigado. Terminamos mesmo as discussões. Haveria muito para discutir. Mas só para terminar, claro. Mas só para terminar, queria cada um dedicasse uma música, um livro, uma peça de teatro para finalizarmos. Como hoje é sexta. Hoje? Sim. Queria pedir a música Regadeira de Maria de Barros para invocar a chuva. Para invocar a chuva. Muito obrigado, Sr. Vanessa. Eu, por acaso, estes dias tenho lembrado muito do falecido Vadu, e há uma música dele que eu gosto muito, que é Dixi Rubera, a água está corre da cama abaixo, a água está corre da cama abaixo. E Nuno?
Um livro, estamos em período eleitoral, Edward Bernays é o pai da propaganda moderna e em 1928 ele publicou um livro que se chama precisamente Propaganda, que teve recentemente uma tradução para a língua portuguesa, por uma editora portuguesa que é a Zigurarte, e é a leitura que eu recomendo. É a Bíblia da propaganda. O livro foi escrito em 1928 e está lá tudo sobre aquilo que vamos assistir na campanha eleitoral que está por aí à porta. Muito obrigado, Gisela, professor Zmaniak. Muito obrigado. Muito obrigado. Ouvinte, temos um encontro marcado para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem e na companhia da Rádio Alfa. Que os jornalistas têm estado fora do espaço público mediático enquanto analistas, enquanto comentadores. Isso mata a possibilidade de fazermos coisas que são caricatas mesmo. Para conversarmos sobre a importância desta reunião para Cabo Verde. Clube de Imprensa. A verdade é que não funciona, não tem funcionado e sinceramente não sei quando é que vai funcionar. Me pareceu que José Maria Neves podia livrar o Ulisses Correia e Silva desta alfinetada. Clube de Imprensa. Os jornalistas também têm ideias próprias em relação àquilo que se passa no país. O meu compromisso é com os telespectadores de Cabo Verde. Uma pleiade de gente da imprensa, são todos eles observadores atentos, não participam, mas observam, relatam, investigam. Todos os dias realizam confrontações numa atitude de fiel da balança. Clube de Imprensa. Clube de Imprensa.